Então, sejam todos bem-vindos. Agora, em definitivo, nós vamos começar a nossa live a respeito de dilatação térmica. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, por isso que nós estamos retornando agora novamente com essa transmissão. E gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a presença da Laiane, da Fátima e da Michele. Gostaria muito que vocês convidassem os outros colegas de vocês para vir participar. E estamos aqui dando início, então, mais uma vez, à nossa transmissão de hoje, tá? Desculpa aí qualquer probleminha com a nossa transmissão anterior, mas acredito que agora nós não vamos ter problema nenhum. Como eu estava falando para vocês na transmissão que nós iniciamos anteriormente, o conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula foi o conteúdo de escalas termométricas, onde nós vimos que a temperatura nada mais é do que a grandeza física, que é responsável por medir o grau de agitação das moléculas. Nós vamos, então, aqui começar a trabalhar com o conteúdo de dilatação térmica, que encontra-se no capítulo 3 do livro de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui a tela que eu já preparei para vocês. Certo? Então, vamos lá. Como eu estava explicando, o nosso conteúdo de dilatação, ele vai ser dividido em duas partes. A dilatação, ela vai ser trabalhada. A dilatação, ela vai ser trabalhada com os sólidos e com os líquidos. Tá? Professor, por que nós vamos trabalhar de forma separada os sólidos e os líquidos? Pelo simples motivo de o comportamento destes corpos, quando aquecidos ou resfriados, serem diferentes. Os sólidos, por exemplo, tanto os sólidos como os líquidos, normalmente, quando sofrem aquecimento, eles sofrem uma expansão, um aumento do seu tamanho. E, quando sofrem resfriamento, uma redução. Porém, os líquidos eles têm um comportamento um pouco diferente em determinado intervalo de temperatura. Por isso que a gente precisa trabalhá-los de forma diferente. O outro motivo que a gente vai separar os corpos em sólidos e líquidos é que os sólidos eles podem ser analisados separadamente. Você pode pegar um bloco de um material qualquer e aquecer ou resfriar. Já o líquido não. Para que você possa analisar o comportamento deste corpo, é necessário que ele esteja dentro de um recipiente. E que esse recipiente ele vai interferir na análise que nós vamos ter, tá certo? A Fátima está dizendo que não é possível escutar, mas o meu áudio ele está disponível, certo? Eu estou conseguindo apresentar aqui, eu estou falando para vocês, e talvez seja o volume do seu telefone, do seu aparelho, que esteja baixo, e aí eu peço para que você tente aí aumentar. Vou escrever aqui para ela. Eu gostaria de saber se mais alguém está tendo problema em ouvir o áudio. Gostaria que vocês participassem aqui da transmissão, deixando o joinha aí na função Reactions, que você encontra no seu dispositivo. E se você quiser falar alguma coisa, você tem aqui a função do chat, que é justamente a ferramenta que a Fátima está utilizando para se comunicar comigo, ok? Então, qualquer coisa que vocês queiram, nós temos aqui essas duas possibilidades. Se estiver entendendo, deixa o joinha. Se quiser falar, usa a palminha, certo? Vamos lá, então, dar continuidade. Nós vamos começar falando a respeito da dilatação dos sólidos. Nesses corpos, nós podemos separá-los ainda em três formas de análise, que são a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Por que nós podemos fazer volumétrica? Por que nós podemos fazer essa separação? Simplesmente pelo fato de a gente ter diferentes corpos com dimensões diferentes. Existem corpos que, das três dimensões que ele possui, uma se destaca mais com relação às demais. Então, esse corpo ele vai ser considerado como um corpo unidimensional, apesar de não ser, mas nós vamos fazer uma consideração. Existem corpos que possuem duas de suas dimensões mais destacadas do que as demais. Nessas situações, nós vamos considerar esse corpo como bidimensional.
E existem corpos que as 3 dimensões são igualmente consideráveis. Esses corpos vão ser considerados tridimensionais. Exemplos para cada uma dessas situações. Um fio de arame, por exemplo. Um fio de arame ele tem um comprimento muito mais expressivo, muito mais destacado do que a sua espessura. Então, o fio de arame ele vai ser considerado como um corpo unidimensional. Ele vai ser analisado na dilatação linear. Uma tampa de um recipiente, uma placa de alumínio, uma pedra de azulejo, uma cerâmica, por exemplo. São corpos que possuem 2 dimensões mais destacadas do que as demais. Esses corpos vão ser considerados como bidimensionais. Já os demais, uma esfera, um cubo, um paralelepípedo, por exemplo, eles têm as 3 dimensões igualmente expressas, igualmente destacadas, então esses corpos vão ser considerados tridimensionais, ok? Eu queria saber se vocês estão conseguindo entender, se estão ouvindo direitinho o áudio. Deixa aí a sua reação para eu poder acompanhar aqui e ter um retorno de vocês, se está tudo ok. Por enquanto, pronto, a Michelle já achou, a Sibeli também está participando. Pronto, pessoal, vou precisar, a Ellen, vou precisar muito que vocês deem esse feedback para eu poder ir acompanhando se vocês estão conseguindo me ouvir por completo, tá certo? Por enquanto, eu vou deixar todos vocês sem falar, no mudo, para não virar bagunça a nossa aula, mas eu preciso que vocês me deem um retorno usando aí o joinha ou batendo a palma se você precisar tirar alguma dúvida. E aí você usa o chat para fazer a pergunta, certo? Vamos lá então. Vou novamente aqui mostrar para vocês a tela, para que vocês possam acompanhar o que eu vou explicando. Nós vamos começar então mostrando para vocês como é que ocorre o que nós vamos chamar de dilatação linear. O que é que eu vou precisar? Que vocês linear. Vou precisar que vocês considerem um objeto que tenha das suas 3 dimensões uma mais expressiva que as demais, tá? Esse objeto eu vou desenhar no formato de um paralelepípedo. Vou tentar aqui fazer o desenho melhorzinho possível. E esse objeto nós vamos considerar algumas informações dele. Como por exemplo, nós vamos considerar o seu comprimento, tá? Vou só terminar aqui de fazer o meu desenho. Como vocês podem ver, não é muito a minha especialidade, mas se fosse, com certeza eu não estaria dando aula, eu estaria vivendo de desenho. Mas vamos lá. Nós temos aqui, então, o nosso paralelepípedo, em que dele nós vamos levar em consideração o que eu vou chamar de comprimento inicial. Esse vai ser o L0 desta barra feita de um material qualquer. Este corpo, eu vou gerar um aquecimento. Eu vou aquecer esse corpo, está aqui a minha fonte térmica, a minha velinha, em que nós sabemos que ele é formado por inúmeras moléculas. Então, eu vou desenhar aqui a representação do que seriam as moléculas formadoras dessa barra. Tá? Então, tentar aqui acelerar, então aqui as moléculas que formam esta barra. Como nós sabemos, essas moléculas elas estão constantemente agitadas, elas estão ali se movimentando, estão vibrando na sua posição, no seu espaço médio. Quando a gente gera um aquecimento deste corpo, o que é que nós provocamos? Uma transferência de energia para este corpo. Essa transferência de energia faz com que as moléculas, ao ganhar essa energia, denominada de energia térmica, fiquem mais agitadas. E por ficarem mais agitadas, elas, consequentemente, vão precisar de mais espaço para se mover. Como elas vão colidir mais vezes com as suas moléculas, com as moléculas vizinhas, o que é que acontece? Esse corpo ele vai acabar tendendo a aumentar de tamanho pelo fato de as moléculas estarem colidindo mais vezes
estarem colidindo mais vezes uma com a outra. Então, nós vamos fazer com que este corpo, que inicialmente tinha um comprimento L0, passe a ter agora um comprimento diferente. Um comprimento que eu vou chamar de L. Ok? Então, esse vai ser o comprimento final que esse corpo vai adquirir. Vou terminar aqui de fazer o desenho, fazer aqui os ajustes. Tá ficando bonitinho aqui, dá para o gasto. Então, vamos lá. Então, ele passou a possuir este novo comprimento, que eu vou chamar de comprimento L, tá? Veja, então, que ele possuía este comprimento, L0, e agora passou a ter este comprimento, sofrendo, então, o que nós vamos chamar de ΔL. O que seria esse ΔL? Seria o que nós vamos chamar de variação do comprimento deste corpo. Por definição, o que seria a variação do comprimento deste corpo? Este ΔL nada mais é do que a diferença do novo comprimento desta barra com relação ao comprimento que ela possuía anteriormente. Veja que no nosso estudo, esta variação do comprimento vai depender de alguns fatores. Quais fatores vão interferir nessa variação do comprimento? Primeiro fator, vai interferir o quanto de energia térmica eu estou fornecendo para este corpo. Obviamente, quanto mais eu aqueço, mais esse corpo tende a aumentar. Quanto menos eu aqueço, menos ele tende a aumentar. Então, nós podemos concluir assim que a variação do comprimento desta barra vai ser proporcional à variação da temperatura. Quanto maior for a variação da temperatura, maior vai ser a variação do comprimento. Quanto menor for a variação da temperatura, menor vai ser a variação do comprimento. Ok? Está dando para acompanhar direitinho, pessoal? Estou olhando aqui para ver se vocês reagem, para ver se vocês me dão um retorno. Está dando para acompanhar direitinho. Show de bola. Então, vamos lá. Outro fator que também vai interferir nessa variação do comprimento, nesse ΔL, é o comprimento inicial desse corpo. Veja que quanto maior este corpo é na sua temperatura ambiente, obviamente mais moléculas ele possui. E quando ele for aquecido, mais espaço as moléculas vão precisar para poder ficar agitadas, para poder ficar vibrando. Portanto, um outro fator que também vai interferir nessa dilatação é justamente o comprimento inicial do corpo. Quanto maior ele for no seu comprimento inicial, mais ele vai dilatar quando aquecido. Quanto menor ele for, menos ele vai dilatar. Ok? E para que a gente possa, então, unir essas duas relações em uma relação só, nós vamos ver que o ΔL ele depende diretamente do L0, do comprimento inicial, e também do aquecimento gerado nesse corpo, fazendo com que o produto desses dois fatores interfiram na dilatação do corpo. Mas, professor, isso é uma proporção. Como é que nós podemos transformar esta proporção em uma igualdade? A matemática permite a gente fazer essa transformação de uma proporção em igualdade quando a gente agrega a esta relação o que nós chamamos na matemática de coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, esse coeficiente ele vai ter como função dizer quantas vezes o ΔL é em relação a esse produto. Se é o dobro, nós usaríamos o 2. Se é o triplo, nós usaríamos o 3. Se é a metade, nós usaríamos um meio ou 0,5. Mas na física, essa constante de proporcionalidade não pode ser um número qualquer. Ela tem que ter uma função, tem que ter um papel na natureza. A constante de proporcionalidade que vai gerar essa relação, que vai interferir nessa relação da dilatação com o L0 e o aquecimento, vai ser representado pela letra alfa. Essa constante ela vai ser chamada de constante de dilatação. Na verdade, ela é chamada de coeficiente
ela é chamada de coeficiente um minutinho aqui que deu uma bugada aqui. Mas vamos lá. Coeficiente de dilatação linear. E qual é o papel dele? O papel dele é mostrar qual é a influência do material do corpo que está sendo dilatado na dilatação. Por exemplo, materiais diferentes têm capacidade de dilatação diferente. O alumínio, o ferro, o ouro, o cobre e outros materiais, eles têm cada um a sua capacidade de expandir, de dilatar. Uns têm uma capacidade maior, portanto, o valor do coeficiente de dilatação vai ser maior, outros têm uma capacidade menor, portanto, o coeficiente de dilatação vai assumir um valor menor. Ok? Então, esta é a relação que nós temos para a dilatação linear de um corpo. Só lembrando que nós utilizamos esta relação quando o corpo trabalhado ele tiver das suas 3 dimensões uma que se destaque mais com relação às demais. Tá? Então, essa é a relação da dilatação linear. Combinado assim? Tá dando para acompanhar, pessoal, direitinho? Show de bola. Vamos lá. Outra coisa que nós podemos falar ainda a respeito dessa expressão é que sabendo que o ΔL, a dilatação, corresponde à variação, à subtração do comprimento final menos o comprimento inicial, nós podemos obter uma expressão que nos permite calcular o comprimento final e não o quanto ele variou. Basta você, no lugar do ΔL, substituir por L menos L0. Vamos ver o que acontece? No lugar do ΔL, vai ficar L menos L0. Isso é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Passando o L0 que está subtraindo para o outro membro, somando, então eu vou passar ele para o lado de lá, nós vamos encontrar que L vai ser igual ao L0 mais toda essa expressão, L0, alfa, ΔT. Colocando o L0 que está se repetindo em evidência, nós teremos que o L será igual ao L0 colocado em evidência, multiplicado por 1, que foi o que sobrou da primeira parcela, somado na segunda parcela, ao se retirar o L0, o que sobrou? O alfa e o ΔT, a variação da temperatura. Então, essa é a expressão que nos permite calcular, no lugar da variação do comprimento do corpo, no lugar de quanto ele aumentou, do quanto ele dilatou, calcular o seu comprimento final. Então, é assim que a gente calcula este comprimento final. Ok? Então, pessoal, esta é a relação para a dilatação linear. Gostaria de saber aqui se todos vocês acompanharam direitinho. Vou aqui duplicar aqui para que a gente possa trabalhar com as outras dilatações. Ok? Então, a Malu aí já está respondendo, dizendo que entendeu direitinho, está tudo ok. Gostaria aqui da reação de todos vocês. Tem mais gente participando. A Raíla, a Michele, o Matheus, o Wesley, vamos lá? Todo mundo aí. A Ellen já também deu o joinha, a Michele também. Ok. Se a galera está entendendo, vamos dar continuidade. Nós vamos agora, deixa eu apagar aqui a nossa lousa, né? Nós vamos agora trabalhar com a próxima forma de dilatação, tá? Que é a dilatação superficial. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Próxima forma de dilatação é a dilatação superficial. Ok? Bom, o que a gente pode falar a respeito dessa dilatação? Que nada mais é do que a análise que nós fazemos para os corpos que possuem 2 das suas 3 dimensões mais destacadas. É exemplo disso, chapas, placas, azulejos, todo corpo que tenha 2 dimensões mais expressas do que a terceira, ele vai ser considerado como um corpo bidimensional.
E como é que a gente obtém um corpo de duas dimensões? A gente pode fazer uma análise como se a gente estivesse pegando, por exemplo, um corpo de uma dimensão. Lembra da nossa barrinha? Vou aqui desenhá-la novamente. Se eu pegar aqui a nossa barrinha de comprimento inicial L0, que é a nossa barrinha, tá? Agora nós estamos vendo essa barrinha lateralmente, certo? Nós estamos vendo ela de lado. Nós vamos pegar essa barrinha e vamos colocar junto com outra barrinha semelhante a essa. Isso aqui, mais uma barrinha exatamente igual à primeira. E depois, mais uma igual à primeira. E depois, mais uma e mais uma, até que a gente forme, assim, um corpo de duas dimensões igualmente consideráveis. Então, para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo, está aqui o nosso corpo bidimensional. Neste corpo bidimensional, eu vou destacar as suas duas dimensões. Vou chamar aqui essa dimensão, esse comprimento de A0, e eu vou chamar essa outra dimensão que seria a base, tá? Vou chamar de B0. Lembrando que quando nós multiplicamos o A0 pelo B0, o que é que nós encontramos? A base pela altura. Nós encontramos a área inicial deste nosso corpo bidimensional, ok? Nós vamos agora, da mesma forma que nós fizemos com o corpo anterior, nós vamos aquecê-lo. Vou pegar aqui a minha fonte térmica, minha velinha, tá? Aqui é a minha fonte térmica. Vou aquecer. Nós sabemos que este corpo ele é formado por moléculas. Aqui as moléculas que formam esse corpo. Inúmeras moléculas lado a lado, interligadas, sofrendo interação intermolecular entre si, fazendo com que, por ele estar no estado sólido, se encontrem, em média, na mesma posição, mas sempre vibrando, sempre ali colidindo umas com as outras. Quando nós provocamos o aquecimento desta placa, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar fornecendo energia térmica para este corpo. Ao fornecer energia térmica, essas moléculas vão ficar mais agitadas, vão colidir mais vezes umas com as outras, forçando este corpo a aumentar de tamanho. Então vamos lá. Essa nossa placa vai passar, neste momento, a ter uma nova dimensão. Ela vai passar, nesse momento, a ter a novas medidas. Vou desenhar aqui para que a gente possa ter uma noção da mudança que vai ocorrer. Então, aqui, a nossa placa. Agora, com medidas diferentes. Então, nós temos aqui, vou botar aqui igualzinho como eu já tinha feito, para não ficar feio, né? Aqui nós estamos ao vivo. Então, vamos lá. Nós vamos aqui chamar essa dimensão agora de A e essa dimensão de B. Lembrando, mais uma vez, que quando nós multiplicamos a dimensão A pela dimensão B, nós encontramos a nova área dessa placa. Então, a placa ela tinha anteriormente essa área, onde, vou só mostrar aqui para vocês, onde era mais ou menos essa a dimensão da nossa placa anteriormente, tá? Então, ela possuía essa dimensão, essa área, e agora ela passou a ter toda essa área, sofrendo, portanto, uma variação da sua área, que nós vamos chamar de ΔA. O que seria esse ΔA? Seria a área final, depois do aquecimento, depois de ela expandida, menos a área inicial, que é a sua área, que era a sua área antes de ser aquecida, certo? Lembrando que cada comprimento desse, cada medida dessa, sofreu uma dilatação. E que nós sabemos, já que o comprimento, ele pode ser calculado, a sua variação, a sua dilatação, pela expressão L0 vezes alfa vezes ΔT. Se você pegar, então, esse ΔL, se você pegar, então, o ΔA e fizer a subtração, lembre-se que o A é o Azinho vezes o Bzinho.
E o A0 é o A0 vezes o B0. Nós vamos ter que o delta A vai ser igual ao A vezes B menos o A0 vezes o B0. Mas o que é o A? O que é o A? O A, ele é o A0, usando aqui a expressão da dilatação linear. O A, lembrando que o L é o L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Então, nós temos que o A é o A0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Isso multiplicado pelo B, que é o B0, que multiplica 1 mais alfa delta T, menos A0, B0. Veja que nós temos aqui o A0, B0 se repetindo nessas duas parcelas da subtração. Então, nós vamos ter que o delta A, podemos colocar o A0, B0 em evidência, vai ficar A0, B0 em evidência, nós vamos ter A0, B0 tirado dessa expressão, vai ficar 1 mais alfa delta T vezes 1 mais alfa delta T. 1 mais alfa delta T ao quadrado, menos o A0, B0 colocado em evidência, o que vai sobrar é apenas o 1. Veja que nessa expressão nós temos um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Então, o delta A vai ficar igual ao A0, B0, que multiplica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 alfa delta T, mais o quadrado do segundo, alfa ao quadrado, delta T ao quadrado, menos 1. Pessoal, preciso fazer um comentário com vocês a respeito disso que nós acabamos de encontrar. Veja que o alfa, o coeficiente de dilatação linear, ele corresponde ao fator de quanto o comprimento inicial do corpo e a variação de temperatura interferem na dilatação. E este fator ele é muito pequeno. Veja que quando você pega um corpo e aquece, nós não conseguimos perceber a olho nu quanto ele aumentou. Muitas vezes é necessário experimentações para que a gente possa verificar esse efeito chamado de dilatação térmica. Isso quer dizer que esse coeficiente de dilatação linear é um termo muito pequeno, muitas vezes até desprezível, por isso que a gente nem considera a dilatação para determinados corpos. Imagina então, se esse termo é muito pequeno, se ele for elevado ao quadrado, ele vai ficar muito menor. E é justamente por isso que nós vamos considerar que este termo, quando elevado ao quadrado, ele vai ser um termo desprezível. Nós podemos, então, fazer com que ele tenda a zero, certo? Simplesmente pelo fato de o alfa já ser um valor muito pequeno e elevado ao quadrado fica menor ainda. Só uma observação. O nosso tempo de transmissão já está faltando menos de 10 minutos para encerrar. Caso encerre a nossa transmissão, nós reiniciaremos com outra transmissão para a continuação do conteúdo, ok? Então, se encerrasse a ferramenta aqui, o dispositivo bloquear a nossa transmissão, a gente encerra e retoma novamente de onde a gente parou, ok? Gostaria de ver aí se vocês compreenderam o que eu acabei de falar. Caso encerre, nós retornaremos à transmissão, beleza. Continuando o conteúdo de onde a gente parou, então não saiam daí. Então vamos lá. Nós temos então que o A0, isso aqui não está fazendo parte, eu só separar aqui para ficar bem claro para vocês. Isso aqui é o que nós já tínhamos falado anteriormente, isso aqui é a demonstração que eu estou fazendo agora. Continuando, o nosso ΔA, então, ele vai ser igual a esse termo multiplicado por 1, é ele mesmo, A0, B0, mais esse termo multiplicado por esse, vai ficar 2A0, B0, alfa, delta T. Esse termo multiplicado por 0 é 0, então não preciso nem colocar, menos 1, ok? Então essa é a expressão que nós encontramos. Veja que o A0, B0 nada mais é do que o A0. A base vezes a altura inicial corresponde à área inicial. Então nós temos que o ΔA vai ser igual, isso aqui é a nossa área inicial, mais isso aqui também é a nossa área inicial, 2 vezes o alfa, o dobro do alfa, nós vamos chamar
o dobro de alfa, nós vamos chamar de beta. E o que é que vai ser esse beta? Esse beta é o nosso coeficiente de dilatação superficial, já que nós estamos trabalhando agora com corpos de 2 dimensões, ok? Então, vou substituir o A0, B0 pela área inicial. O 2α nós vamos chamar de beta, delta T, menos 1, ok? Então, está aí a nossa expressão. Ao colocar o A0, aí nós vamos ter aqui o delta A. Delta A vai ser igual ao A0 colocado em evidência. O A0 colocado em evidência, então vai ficar 1 mais beta delta T, isso menos 1. Quando a gente coloca, deixa eu só ver aqui onde é que esse... é isso mesmo. Vamos lá. Quando a gente coloca, então, o ΔA na forma de... Deixa eu ir para outra página. Deixa eu ir para outra página para que a gente possa continuar. Apagar aqui tudo. Usar essa nova tela aqui. Opa. Pronto. Vamos pegar aqui a última expressão que nós encontramos. A última expressão que nós encontramos foi essa. Vamos trazer para cá. E nós vamos ter que o ΔA é igual ao A0, que multiplica. Deixa eu voltar lá para a gente escrever tudo direitinho. Que multiplica 1 mais beta delta T menos 1. Não é isso? Lembrando que o ΔA, o ΔA é o A menos A0. Isso é igual ao A0. Vou multiplicar novamente aqui para a gente ver o que acontece com esse A0. A0 mais A0, beta delta T menos 1. Nós vamos ter então que o A é 2A0. Isso é igual a 2A para o lado, ou menos 1. Esse A vai ficar igual a 2A delta T menos 1. Então, colocando aí, 2 mais A0 mais A0 menos 1. E aí nós vamos ter que o A vai ser igual ao A0 mais beta. Esse A0 aqui eu tinha colocado em evidência. Então vai ficar 1 mais beta delta T. Essa é a expressão que vai nos permitir, então, obter a área final depois do corpo aquecido. Tá? Então, essa é a área final. Como vocês podem perceber, essa expressão que nós acabamos de encontrar, ela é muito parecida com a expressão que nós tínhamos do comprimento, que era, lembrando, L igual a L0, 1 mais alfa delta T. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? Que a diferença da análise da dilatação linear para a dilatação superficial é apenas a quantidade de dimensões, mas a expressão que nós encontramos é exatamente a mesma. Para a gente não perder muito tempo, nós vamos então achar a expressão da forma com que a gente analisa a variação da área, também por analogia. Se as expressões para o comprimento final é semelhante à da área final, a da dilatação superficial vai ser semelhante à da dilatação linear. Portanto, ΔA seria A0 mais o beta delta T, que é a variação de temperatura. Tá? O próximo passo, pessoal, seria a gente analisar a dilatação volumétrica. Para a gente não perder muito tempo, o que é que eu vou fazer? Também vou usar a analogia. Também vou utilizar a comparação. Já que nós percebemos que as equações da dilatação superficial são muito semelhantes às equações da dilatação linear, o que vai acontecer com a volumétrica é a mesma. Nós vamos apenas mudar a dimensão e vamos criar uma nova, digamos assim, um novo coeficiente de dilatação
para a dilatação volumétrica, que aí já é equivalente ao volume do corpo, tá? Então, as expressões que nós vamos ter são, para o comprimento, L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T, delta L é igual a L0 alfa delta T. Essas expressões são para calcular o comprimento final e o quanto dilatou o corpo linearmente. A é igual a A0, que multiplica 1 mais beta delta T, e delta A é igual a A0 beta delta T. São as expressões que nos permitem obter a área final e a variação da área para um corpo bidimensional. Para um corpo tridimensional, nós teremos que o volume final será igual ao volume inicial, multiplicado por 1 mais gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, ΔT, e a variação do seu volume vai ser igual ao volume inicial, gama, ΔT. Essas são as expressões que nós utilizamos para a dilatação volumétrica, ok? Bom, dando continuidade aqui, ele estava avisando que faltava menos de 1 minuto para a nossa transmissão terminar. Ela não encerrou, então eu vou continuar até que ela encerre, tá? Veja que o que nós podemos perceber é que o que diferencia uma expressão da outra são as dimensões e os coeficientes de dilatação. Lembrando que existe uma relação entre eles. O beta é o dobro do alfa e o gama é o triplo do alfa, já que o gama são 3 dimensões e o beta são 2 dimensões. Nós podemos encontrar uma forma de relacionar os três numa expressão só. Esta forma seria o alfa sobre 1 é igual, o alfa é o beta sobre 2, então daqui a gente encontra que o alfa é o beta sobre 2, e daqui a gente encontra que o alfa é o gama sobre 3.